Tá bom. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cissa, estou aqui com a Sara, minha Olá, host Cissa, maravilhosa. tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Mark Papo, nosso quarto episódio. Estamos aqui com uma convidada muito especial, não é, Sá? Sim, estamos com a Thaís. Ela é coordenadora técnica da Funjap e está aqui prestigiando hoje o nosso podcast. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todos que estão nos assistindo, toda a organização por trás, né, da gente que existe, o pessoal que pensou com muito carinho, né, em trazer a Funjap para cá hoje. Então, muito obrigada. Vocês. Obrigada pela disponibilidade por estar aqui, viu? É um prazer te conhecer. Prazer é meu, conhecia, né? Então, assim, prazer te conhecer. Então, vamos começar. Vamos embora. Então. Bom, para quem não sabe, a Funjap é uma OSC. E se você puder explicar um pouquinho pra gente, Thaís, o que é uma OSC? Posso? Por gentileza. OSC é uma sigla que veio para substituir a sigla ONG, né, que todo mundo conhece. Ah, tal lugar é uma ONG, é uma ONG. ONG é uma organização não governamental. E OSC é uma organização da sociedade civil. Então, essa é simplesmente uma nomenclatura, mas que é mais representativo, né? Dá uma indicação maior daquele lugar que a gente está se referindo. Então, a Funjap é uma OSC, uma organização da sociedade civil. Sendo da sociedade civil, ela sim presta todo o seu trabalho para a população, para a comunidade, e é de responsabilidade, sim, da sociedade civil. Olha, né? Que legal. Vivendo e aprendendo. A gente aprendeu isso aqui com vocês também, gente. Eu também não sabia, Sá, você sabia? Sabia não. E para quem também não sabe, né, o Marquesal tem uma relação com a Funjap. Sim. É a instituição que a gente resolveu abraçar, né, para poder ajudar. E desde o ano passado, desde a gestão passada, a Samara foi a primeira, né, a entrar em contato com a Funjap. E desde então, né, a gente vem desenvolvendo vários projetos. Todos os nossos eventos a gente arrecada, né, doações de alimentos para a Funjap. A gente tem a missão aí também de propagar, né, o nome da Funjap e tá apoiando nos projetos e tal. E hoje a gente resolveu trazer aqui no nosso podcast para que vocês também possam conhecer e saberem realmente, né, sobre a instituição, o que ela realiza e como também vocês podem ajudar. É isso aí, Sá. Então vamos lá. Thaís, conta um pouquinho mais pra gente quando começou a Funjap, quem foram os fundadores, um pouquinho mais sobre o que motivou a iniciar esse projeto, por gentileza. Claro. Bom, pessoal, então a Funjap, Fundação Jaime Pereira, é uma fundação que ela surgiu através da ideia de amigos do Jaime Pereira. Jaime Pereira foi um homem muito influente aqui em Piracicaba. Ele foi vereador e ele conseguiu muitos benefícios para a cidade, mas ele foi acometido pelo câncer, e muito rápido ele acabou falecendo, e os amigos, né, e familiares resolveram então formar uma fundação que a priori acolhesse as pessoas com câncer, né, para questões mais de medicamento, transporte, que isso não acontecia, né, quando o seu Jaime faleceu. A fundação já tem mais de 20 anos, né? Então essa história foi se constituindo ao longo dos anos. Hoje a fundação ela tem uma característica muito grande voltada para a área da assistência social, que é a garantia de direitos, que é uma política pública. Já foi algo mais benevolente, né, de doação, enfim, e hoje a fundação, ao longo dos anos, foi desconstruindo, né, algumas questões que não eram mais viáveis e foi se adequando para fazer parte da política de assistência, da garantia de direitos das pessoas. Nossa, que legal. Tá? Então, essa é a principal missão da instituição, né? Sim, atender e acolher, né, pessoas em situação de vulnerabilidade social e que estejam
no tratamento do câncer. E aí, quando a gente diz pessoas, não são pessoas uma de cada casa, são famílias. A Fundação acredita que a família, o núcleo familiar, ele acaba sendo acometido pelo adoecimento de alguém. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, a família toda acaba se reorganizando. E quando a gente fala de família da Fundação, da Funjap, são famílias que já se encontravam em situação de vulnerabilidade social. É diferente da gente imaginar uma família de classe média com o mínimo dos seus direitos garantidos, né? Que tem uma alimentação digna, simples, mas digna, uma moradia digna, né? As famílias da Funjap, elas já se encontravam em situação de vulnerabilidade e, de repente, se deparam com o câncer. Né? Então, é uma situação bastante complicada e aí que a Fundação, essa é a missão real, né? De acolher essas famílias e tentar juntos compreender a história e prover, né, de alguma forma, os direitos e as necessidades dessas famílias. Aí você vê a importância, né? Porque, às vezes, né, uma família ali que já tem os seus recursos e quando é acometido por uma doença, já é aquele baque, né? Isso e mesmo. dinheiro com remédio, tratamento, tudo que tem que ter. E agora uma família que já tá em situação de vulnerabilidade, ainda é cometida, né, pelo câncer, né? O quanto que eles realmente precisam de ajuda, né? Exatamente. Não a gente tenta se colocar no lugar do outro, mas só mesmo aquele núcleo que está vivenciando tudo aquilo é que sente realmente, né? E foi nessa linha, né, que vocês nos acolheram, né? Essa acolhida que a gente faz para as famílias, a gente recebeu de vocês, Marquesalco. Então, eu acho que é sobre isso, né? Entender e olhar para quem está próximo e de que forma a gente pode ajudar e ofertar possibilidades, né? E é o que vocês estão fazendo por nós. Que bom. A gente fica muito feliz, né? De poder estar ajudando com o que a gente pode, né? Que a gente consegue. Bom, você estava falando um pouquinho sobre como funciona, qual é a área de atuação da OSC, mas eu queria entender melhor como vocês fazem essa triagem das famílias no sentido de, descobrir uma família que está em situação, tipo assim, de vulnerabilidade social e ao mesmo tempo está passando por um problema relacionado ao câncer. Como vocês fazem esse reconhecimento dessas famílias? Cissa, a gente não tem um fluxo definido, tá? Geralmente, os próprios locais de tratamento da doença identificam de alguma forma que aquela família está precisando de ajuda nessa estrutura de organização. Por exemplo, olha, seu José, o senhor vai comprar esse suplemento. Seu José olha e fala, custa uma cesta básica. Sabe? Então, aí vai da sensibilidade do profissional identificar e falar, existe essa fundação, né, que atende pessoas. Então, o fluxo é esse, são pessoas, famílias encaminhadas pela própria rede do município. Seja o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência, sejam os hospitais que atendem, tem um hospital em Campinas, que é muito conhecido, que atende crianças e adolescentes, os próprios projetos, né, que acontecem no município. Então, sempre tem um profissional da área social que identifica uma família em potencial para ser atendido. E também existem pessoas que conhecem o nosso trabalho, ou que são doadores, enfim, e que aí ficam sabendo, a família do seu fulano está precisando, e encaminham para a fundação. E aí a fundação faz uma triagem, né, para ver se essa família se encaixa dentro dos perfis socioeconômicos e tudo mais para iniciar o atendimento. Eu não sabia dessa também, queria entender melhor como funcionava. Para entender mais, tipo, como é toda a estrutura. Então, como que eles chegam até lá e tal, né? Então, não são só hospitais do município, são dos arredores também. É que é assim, ó, nós atendemos famílias, exclusivamente famílias que moram em Piracicaba. Entendi. Porém, aqui em Piracicaba não existe um tratamento especializado para crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes que moram aqui em Piracicaba, elas tratam em Campinas. Tá? Entendi. Então, por isso que eu digo que também existe encaminhamentos desse local. Mas todas as famílias atendidas pela Fundação precisam morar no município de Piracicaba. Entendi. Então precisa ser residente aqui. E ele chegando lá,
Mas, quais são as atividades que são realizadas com eles, né? Além dessa questão da doação de alimentos, você pode falar um pouquinho também dos profissionais que tem na instituição? Posso. Bom, então assim, pessoal, a partir do momento que essa família chega até a fundação, geralmente a gente orienta que essa vinda para a fundação aconteça pelo WhatsApp, porque aí a gente já solicita a documentação, já entende um pouco sobre essa dinâmica mais de estrutura, e aí a equipe agenda uma visita domiciliar. Agenda, tá? E é uma visita, é algo feito com carinho, não é de inspeção e contar quantas televisões tem na casa, quantas geladeiras tem, não é sobre isso, é sobre acolhimento. Hoje a fundação é formada por 2 assistentes sociais, uma psicóloga, uma nutricionista, uma educadora social, uma motorista, 2 educadoras sociais, perdão, uma motorista e o setor administrativo, que é feito por uma pessoa, né? Então, assim, é uma equipe bastante enxuta, né, reduzida diante da demanda, né, que chega até a fundação. Mas todo esse processo acontece com muito carinho. A partir do momento que a gente vai na casa da pessoa e conhece in loco, né, que a gente diz, né, qual é essa organização familiar, como é que essa família funciona, desde de costumes, né? Às vezes são famílias de outra região, que têm outros costumes, que o que eu chamo de mandioca, aqui eles chamam de aipim lá, né? Então, assim, tem essa dificuldade de entendimento muitas vezes. São famílias que às vezes estão com a receita na mão e não tem água filtrada para passar na sonda da pessoa que está usando, não sabe o que são 10 ml, né? Então, o nosso carinho começa desde esse momento, de tentar converter aquilo técnico para algo acessível, né? Então, assim, olha, dona Maria, 10 ml é uma colherzinha dessa. E não adianta você falar colher de sopa, colher de sobremesa, colher de café, que a pessoa também às vezes não tem essa referência. Se você não tem água filtrada, potável, a gente pode ensinar a senhora a ferver, sabe? É todo esse contexto, né? Então, é um trabalho muito minucioso, lembrando da realidade e da história de cada família, né? De cada núcleo familiar. Às vezes a pessoa não tem geladeira para guardar o suplemento que tinha que ficar na geladeira, e aí o tratamento não está dando certo, não sabe por quê, né? Então, assim, a cesta básica, que a gente diz que são os alimentos de forma emergencial, isso acontece na fundação. Hoje nós temos 100 famílias atendidas, mas não é o foco principal. É importante, claro, né? Nenhuma família existe sem um alimento básico, mas a gente oferta outras possibilidades, desde da garantia de direitos, por exemplo, olha, a senhora sabia que pode procurar por esse suplemento na farmácia de alto custo, por essa fralda em tal lugar, pelo benefício, né, de prestação continuada. Então, a gente tenta olhar todos os direitos dessa família, porque a situação agravante que era financeira, por exemplo, ela piora. Porque ou a pessoa que provia aquilo de forma informal, né, que é o pedreiro, o pintor, adoeceu, ou quem provê de forma informal, a faxineira, para de trabalhar para cuidar de quem adoeceu. Então, assim, o que era ruim fica pior. Né? E aí a gente oferece a participação em grupos, né? Hoje nós temos muitos grupos de fortalecimento, convivência e fortalecimento de vínculos que acontecem na fundação para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Existem os atendimentos individuais. Tem um projeto que chama Em Seu Lar, que são aquelas famílias que a gente acredita que estão impossibilitadas de sair de lá daquele momento. Por exemplo, a dona Maria está cuidando do seu José que está na cama e tem mais 5 filhos. Como que eu vou falar para a dona Maria? Vá na fundação, dona Maria, para a gente fazer o atendimento. Não tem como, né? Então, essas pessoas, essas famílias, elas estão num projeto que chama Em Seu Lar. E então, assim, e um outro projeto que chama Superação, que faz parte desses grupos de convivência. E a gente tem um cuidado de buscar as crianças e adolescentes na casa deles. Então, são grupos pequenininhos, de 5, 6 crianças e adolescentes, faz atividade na fundação e leva de volta para casa, né, no carro da fundação, por conta dessa questão mesmo de deslocamento. Nós estamos falando de pessoas que às vezes não vão fazer a quimio e a rádio naquela semana porque não tem dinheiro para o vale transporte,
né? Então, quem somos nós de falar, não, você tem que ir lá na fundação, enfim. Então, realmente, nós vamos até essas pessoas. Então, vai além da cesta básica, né? Tem outras questões que são prioridade também, né? Acho que não tem uma prioridade, mas são todas necessidades, né? Também, uma vez por semana, nós fazemos entregas de hortifruti. Aí a gente vai buscar no varejão, vai buscar no Ceasa a xepa, que é aquilo que não pode ser comercializado, mas que com muito carinho é triado pela nutricionista, e a gente faz entrega também para as famílias, para complementar a alimentação. Enfim. E uma coisa interessante, né, que eu e a Thaís, a gente estava conversando antes do podcast, é a questão de como essas nutricionistas, né, essas nutricionistas trabalham para poder adequar, né, o que pega da xepa, porque ali ela não vai selecionar em questão de variedade, né, o que recebe, e como adequar também ao tratamento, né, dessa família. Eu costumo brincar que não é para qualquer nutricionista, porque quando a nutricionista ela se forma, ela tem aquilo que é o idealizado. Né? E trabalhar com aquilo que é idealizado é muito mais simples, né? Então, você, Cissa, se for no meu consultório, eu, enquanto nutricionista, vou te orientar a comer salmão, carnes brancas, né? Uma variedade grande de frutas, verduras e legumes. Saudável, todos nós sabemos o que é saudável. Agora, vai converter tudo isso para uma família que tem salsicha e nuggets para comer. Complicado. Né? Então, assim, a pessoa que é formada em nutrição, ela se pega... é uma questão de trabalhar com o possível, com o concreto, com a realidade daquela família. Não que a gente almeje algo melhor, né? A gente almeja algo melhor para aquela família, inclusive faz algumas orientações. Olha, a senhora sabia que no mercado existe essa peça aqui que é mais em conta, porque as pessoas também não têm consciência disso, né? Então, assim, é um trabalho como a Sá disse, né? De quebrar paradigmas mesmo, né? É difícil, eu acho que deve ser muito difícil para uma profissional de nutrição segurar o tranco, né? Isso é um grande desafio. E até as cestas básicas, por exemplo, não tem muita lógica a gente dar a mesma cesta para pessoas que moram em 2 do que a mesma cesta para pessoas que moram em 5 pessoas na família. Então tem todo esse olhar, sabe? Todo esse cuidado. Vai muito mais além, né, ali da profissão, é uma questão de empatia mesmo, né, de olhar para o outro. E tem todo um contexto, achei muito interessante que vocês, assim, oferecem um atendimento especializado para cada família. Sim, para cada situação. Muito cuidado, isso a gente tem muito orgulho de dizer. Né, de respeitar a história e a realidade de cada família, de não impor nada, de não fazermos nenhum tipo de julgamento, enfim, né? Porque cada um tem sua história e isso é muito importante. Isso é muito legal. Você comentou que vocês atendem muitas famílias, 100 famílias, deve ser fazer esse atendimento individualizado para cada família. Deve ter algo assim, é uma tarefa, um grande desafio, na verdade. Mas realmente é uma atitude muito legal, muito assim, significativa. Eu tô achando incrível. Que, assim, eu ainda não conhecia tanto a fundo, mas eu tô achando assim, muito incrível. Eu tô aqui, meu Deus, que maneiro. Eu quero ir lá. Vá, afinal de contas, você faz parte da sociedade civil. Né? Pode ir, as portas estão sempre abertas. Ai, que legal. Sim. Obrigada, viu? Imagina. Pra todo mundo, viu, gente? Pra vocês que estão assistindo também. Mas, tipo assim, você falou muito sobre essa questão de, vocês vão buscar no Ceasa, em hortifrutis e tal. Como a OSC é financiada? Como funciona? Como a gente se mantém, né? Isso. Bom, hoje nós temos esses 2 projetos que eu citei, que são o Em Seu Lar e o Superação, que são projetos financiados através da destinação do imposto de renda, que ainda é um paradigma a ser rompido aí, aqui em Piracicaba principalmente. Outras cidades já têm mais esse costume. A destinação do imposto de renda, ela se faz obrigatoriamente ao dinheiro que já vai para os cofres públicos. Então, não é onerado em mais nada uma empresa ou uma pessoa. É simplesmente ela dizer para o contador dela que quer destinar a porcentagem possível para um projeto do município. Então, essa cultura ainda não existe aqui em Piracicaba. Milhões
vão para os cofres públicos que poderiam ficar dentro da cidade para ajudar as instituições, né? Todo final de ano a empresa pode destinar 2% do imposto de renda que já é recolhido de qualquer forma. Então, não é uma doação, né? Não vai ser um custo a mais, é uma destinação. Então, isso a gente tem que divulgar muito para que as pessoas, sabe, que entre na cabecinha. Eu creio que uma hora isso vai ser costume do ser humano, seja das pessoas mesmo, pessoa física, e das pessoas jurídicas, mas nós estamos engatinhando ainda. Uma outra forma de recurso são as doações, né? Nós temos contribuintes mensais e que é algo que é muito importante. Às vezes, não a quantidade, mas a pontualidade. Então, eu só tenho R$10 para dar por mês, mas eu sei que eu posso contar com aqueles R$10 da Cissa, sabe? Não, eu tenho R$5. Tudo bem, eu sei que eu posso contar com R$5 por mês, né? Então, assim, esses nossos anjos mensais nos ajudam muito. Também existem aquelas destinações como vocês fazem, né? A gente tem alimentos para doar, ou que a galera da Exalc fez o ano passado entre as repúblicas com a doação de roupas, né? E que reverte em brechó, né? Reverte em dinheiro para a fundação, e a gente faz brechó a cada 2 meses. E o principal desses eventos é a Festa das Nações, né? Que eu acho que para todas as instituições aqui em Piracicaba, que aconteceu agora em maio, a Festa das Nações, para todas as instituições aqui em Piracicaba, eu acho que é a fonte de renda maior, assim, que ajuda a gente a se manter ao longo do ano. E nesse ano a Funjap, né, foi a Barraca Japão, foi um grande sucesso. Inclusive, foi. Mark Alumnis, Mark membros estavam lá. Estavam lá presentes, ajudando. Tivemos voluntários, né, de vocês aí do grupo, e foi muito bom, foi um desafio maravilhoso. Eu contei para a Sarinha que foi diretoria recém-formada, né, porque a cada 2 anos tem que trocar. Foi nação nova, foi o primeiro ano que a gente aceitou o desafio do Japão. E lugar novo, né? A gente antes tinha uma barraca que ela era montada por tendas. E aí a gente ganhou um espaço de alvenaria para fazer essa barraca. Então, assim, foram vários desafios e deu muito bom, né? Deu um valor muito bom. E aí, sobre isso, eu acho muito importante eu deixar muito claro, inclusive para todo mundo que está nos assistindo, nós fazemos parte do portal da transparência do município. Então, todo o valor, desde o valor gasto até o valor revertido, até de doações, porque a gente tem parceiros, né? Por exemplo, o Posto 3S e vários outros parceiros que querem contribuir financeiramente com a festa. Então, nesse portal da transparência, dos projetos que a gente executa, tá tudo lá, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam para que o dinheiro que elas estão destinando, seja os R$5, né, de uma pessoa, ou seja os R$5.000 de uma empresa, para onde esse dinheiro está indo, né? Então, no Insta e no Face também a gente posta as atividades direto que a gente faz, né, com os grupos e outras atividades. Então, isso eu acho que dá muita credibilidade para o trabalho, né, para que as pessoas saibam que o negócio é sério. Né? Ninguém tá para brincar, nós tratamos com algo muito sério e de forma muito séria. É muito legal essa questão do imposto de renda, eu também não sabia, não tinha muito conhecimento sobre. Então, só para repassar aqui para o pessoal que está assistindo, aqui de Piracicaba principalmente, mas de todo o Brasil também, gente. Sim. Tanto pessoas físicas como jurídicas, no caso. Então, você é normal, você é convencional, e uma empresa pode fazer essa destinação do imposto de renda. Se você fala doação, o povo arrepia. Não posso doar, não posso doar, mas é destinação, é isso mesmo. É só deixar claro, então, que não é um valor a mais. Exato. Já é retirado do valor do imposto de renda que você declara. Exato. Então, assim, não é nenhum valor a mais, gente. Fica assim, tipo, tranquilos em relação a isso. Então, é só para recapitular mesmo que
Isso É tipo, importante. acho que se a gente começar a divulgar e as pessoas terem um maior entendimento, isso vai ser mais assim aprofundado. Exato. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho para o seu contador. Daí venha talvez um pouco mais da resistência. Mas acho que vai da insistência. Não, eu quero fazer a destinação, né? É sobre isso. E assim, é a página da Receita. Até sem o contador a gente consegue fazer, sabe? São 3 passos muito simples. Então, gente, tentem ajudar a gente a divulgar essa possibilidade na família, né? Que é possível sim. A pessoa física, nós, pessoas normais, assim, nem tão normais, mas a gente medicadas, nós, pessoas medicadas, podemos destinar até 5% do imposto de renda. E as pessoas que são donas de empresas, donas de estabelecimentos, que são as pessoas jurídicas, 2%. Então, gente, é muito importante que esse dinheiro fique no município, né? E que os projetos se desenvolvam aqui com as pessoas daqui do município. Com certeza. Né? Você tinha comentado que houve uma mudança na diretoria. Para a gente entender como que funciona a estrutura organizacional da instituição. Bom, pessoal, é assim, a equipe técnica que eu citei aqui, que são 7 profissionais, nós somos profissionais contratados pela instituição. E a diretoria, toda OSC tem uma diretoria que é composta por voluntários, né? Então, são pessoas da sociedade que decidem dedicar-se a uma instituição, né? Então, a fundação hoje, ela é composta e tem essa diretoria composta por uma presidente, que é a Carol Angelelli, e os demais membros, conselho fiscal, tal, que ajudam a gente nessas questões, por exemplo, venda de rifa, organizar a Festa das Nações, divulgar o trabalho, né? A gente pode falar que tem alguém que aqui que faz? Pode. Então, a gente vai falar, não corta, não corta. Dentro do Marquesal, que existe uma pessoa que se dispôs a se dedicar e acredita no trabalho da fundação, que, né... A Samara, né? Pode falar. É a Samara, né? Então, é sobre isso, é a gente buscar pessoas de lugares diferentes, com visões diferentes. E cada um, todo mundo tem sua vida, né, gente? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem casa, tem família, mas que consegue se dedicar de alguma forma, né? Trazer pessoas, né? Para ajudar na instituição. Não, e olha só que interessante. Por exemplo, a Samara faz administração, né? É a habilidade que ela tem que, às vezes, né? Quem tá lá dentro da instituição tem outras tarefas, nutricionista, educador, que às vezes não teria essa habilidade, né? De administrar, de lidar com contabilidade financeira. Então, é uma forma mesmo que nós, né, temos, com nossas habilidades, poder ajudar a instituição. E seja de forma mais simples possível. Acho que a gente já falando disso, a gente pode falar sobre o voluntariado, né? Que as pessoas, elas podem se dedicar. Eu tenho uma vez no mês. Tá tudo certo, venha nos ajudar uma vez no mês, né? Como compromisso. E não, eu vou se eu não tiver outra coisa para fazer. Porque quando a gente fala que vai, o lugar fica esperando a gente ir. Na nossa vida também não é assim, né? Na nossa vida é assim também. Eu vou na sua casa, viu, Cissa? Amanhã de manhã. Você vai, no mínimo, passar um cafezinho pra mim, né, Cissa? É mais fácil eu falar com você, né? Porque você é mineira, né? Mas, enfim, é sobre isso. Então, por exemplo, a gente tem voluntários hoje que nos ajudam no brechó. E parece pouco, mas não é. Porque enquanto a equipe está fazendo atendimento, visita domiciliar, grupo, tem umas abençoadas que vão lá para separar roupa, né? Porque dentro da roupa, vai roupa com cocô, vai roupa suja, vai cueca rasgada, né? Então precisa ter gente para separar. E é muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou lá para separar a roupa. Porque essa roupinha sua que você separou vai ser revertida em brechó, vai ser revertida em suplemento alimentar, em cesta básica, né? É sobre isso. É o propósito, né? Exato. Uma pequena ação que você faça já ajuda muito, Com né? certeza, Pequenas Cissa. coisas que já vão transformando numa coisa maior. Sim. Eu queria perguntar sobre essa questão do voluntariado. Como as pessoas fazem para poder ser voluntárias, então?
Eu acho que a forma melhor pode se manifestar através do Instagram também, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é chamar a gente no WhatsApp. Vocês conseguem colocar o número do WhatsApp no A gente podcast, coloca né? na tela. Que é o 19997374201. A gente pode colocar o Instagram também. Pode O Instagram também. é Funjap. Arroba Funjap. Isso. Beleza, a gente Então, coloca. assim, através do WhatsApp, eu acho que é a forma mais fácil da pessoa. Olha, eu gostaria de ser, eu posso fazer isso. As pessoas, às vezes, chegam um pouco iludidas, né? Eu quero ser porque eu sei contar história e eu quero participar do grupo de crianças carecas. Não é sobre isso, né? A gente nem pode, porque todas as atividades que acontecem na fundação são atividades seguidas por orientação de uma tipificação do serviço. Então, não é aleatório. Eu vou inventar que hoje eu vou fazer atividade tal. Não é assim que funciona, né? Então, assim, as pessoas às vezes chegam com essa expectativa e aí a gente tem que dar uma situada de que as demandas são outras, né? E aí as pessoas que sentem que realmente a causa vale a pena, independente de se você vai lavar um banheiro ou se você vai contar dinheiro, vale a pena, a pessoa tá tudo bem, né? Sim. Mas eu acho que o WhatsApp é a melhor forma das pessoas se chamarem. Beleza. É ter mesmo a consciência, né, do compromisso que ela vai ter, né? Então, se ela marcou aquilo com a instituição, se é uma vez no mês, mas aquele uma vez no mês ela vai separar para fazer aquilo. Exato. E também ter a consciência de que a instituição tem ali suas atividades, né, em andamento e tal. E você vai ser um voluntário para poder ajudar no que a instituição precisa, né? Sim. Então, ela já tem ali suas atividades e você vai dispor do seu tempo para o que é necessário, né? Não exatamente porque você quer, né? Mas porque ela precisa. E eu acho que o ser voluntário, ele permeia de várias possibilidades, não necessariamente física, né? De repente, eu sou voluntária da instituição divulgando o trabalho da instituição. Ajudando a arrecadar bolo para o lanche das crianças, colocando uma caixa de recolher agasalhos no hall do meu prédio, né? A gente pode se doar, né? Ser voluntário de várias formas, né? Várias demandas. Legal. Sobre essa questão das doações, só para voltar um pouquinho, para a gente poder perguntar assim, tanto com essa questão do voluntariado. Para doação, se alguém quiser, sem ser no imposto de renda, se a pessoa quiser ir lá doar ou quiser entrar em contato para fazer alguma doação, seja tanto empresa quanto pessoa física, também mesmo procedimento, entra pelo WhatsApp ou pelo Instagram, chama para conversar. Ou vai lá, gente. Pode ir, tá tudo certo. Nós estamos sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. Tem pessoas que fazem questão de ir até lá, né? E aí aqui eu vou contar uma história que eu sempre conto em todos os lugares que eu vou, que é algo que me emociona, mas que é real, né? Nós temos um contribuinte mensal que é, assim, pontual, né? Primeira semana ele chega, ele vem de Havaiana, chinelinha havaiana, de muito longe. Quem é daqui de Piracicaba sabe onde fica o bairro Campestre. E esse senhor, ele vem todo mês segurando um pacotinho ou dois na mão, numa sacolinha ou na mão, para complementar uma cesta básica. E assim, ele sempre, todo mês, ele sempre... Vou chorar também. Ele fala, olha, eu sei que é pouco, mas é de coração. Todo mês, sabe? É a cesta que ele ganha e que ele divide com o próximo. Nossa. Então, o que parece pouco para você que está nos assistindo aí, mas eu só tenho R$2, mas eu só tenho um pacote de feijão, quando se torna coletivo, se torna muito, né? Essa história eu faço questão de contar porque é real e ela acontece todo mês. Então, todo mês ele tá lá na fundação com um pacotinho de feijão, uma farinha de trigo. É isso, e ele vem a pé para não gastar o vale transporte. Nossa. Então, é sobre isso, sabe, gente? É o seu pouquinho, entendeu? É o seu pouco e tá tudo certo, não tem problema. Nós deveríamos ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de vergonha, eu digo, sabe? Porque a gente reclama das coisas, né? A gente vai no shopping, a gente gasta R$200, né? Fácil, Numa né? noite, fácil, não comprando coisas, consumindo, né? Seja num BK ou seja no Outback.
É 200 de olho fechado. Não dá nem pra pegar um filme se marcar. A gente sabe, vocês são jovens, vocês sabem disso. Ainda né? mais quem tem família, então. Entendeu? Então, assim, o que é R$5 seu, da sua mesada, né? Do sei lá eu do quê, do seu estágio. Enfim, gente, é só uma questão mesmo de ser sensível, de olhar. Sobrar nunca vai, gente. Sobrar dinheiro pra você nunca vai sobrar, porque a gente gasta mesmo, nós somos consumistas, né? E é sobre isso, é ter um olhar um pouco mais sensível. Não, eu vou adotar uma causa, eu vou abraçar uma causa, que seja com 5, 10, 20. É sobre isso, sabe? É ser menos egoísta, né? Nós somos muito egoístas. A gente reclama muito, gasta muito, né? E acaba esquecendo de olhar do lado, assim, né? É verdade. E além de dinheiro, como que o que as pessoas podem doar também para Funjap? Além de dinheiro, Sassai, a gente pode estar destinando para a fundação roupas, objetos pequenos, porque a gente não tem um espaço grande para guardar. É difícil a pessoa falar, eu tenho uma geladeira, vem buscar. Às vezes acontece da gente conseguir, e daí a gente nem põe no brechó, a gente destina direto para uma família que sabe que está precisando. Mas, às vezes, foge das nossas limitações, né? Então, roupas, brinquedos, roupa de cama, alimentos, como eu disse, né? Que às vezes parece pouco. E se for numa quantidade considerável, a gente se organiza e vai buscar, né? Então, a pessoa combina pelo WhatsApp, olha, eu tenho 3 caixas de tal coisa. Aí, também, gente, nós precisamos ter um pouquinho de sensibilidade neste momento. Tem gente que liga na fundação e fala, olha, eu tenho 3 cestas básicas, mas tem que vir buscar hoje. Ou eu busco a cesta básica, ou eu faço atividade com as crianças e adolescentes de grupo daquele dia. Então, precisa estar dentro do itinerário. Aí a gente organiza e vai buscar. Mas não necessariamente naquele momento que a pessoa quer se livrar daquele negócio, né? Então, tem todas essas questões, assim, de lidar com o ser humano, né? Às vezes o ser humano quer naquele momento, naquela hora e tá fora das nossas possibilidades. Mas tudo, gente, de verdade, roupas, alimentos. Ah, eu sou dona de uma casa que faz bolos. Eu queria doar um bolo por semana para a fundação. Joia, vai patrocinar o lanchinho de um grupo por semana. Né? Ah, eu sou dona de uma, sei lá, uma casa de suco. Ah, eu tenho um buffet, eu queria fazer uma festinha para eles. Cada um pode doar o que tem, não necessariamente o dinheiro, né? Mas aquilo que tá dentro das possibilidades. Entendi. E você falou um pouquinho das atividades com as crianças, como que acontece essas oficinas? Bom, esse mês, por exemplo, a gente teve a proposta, como eu disse, sempre tem um tema que é sugerido pela tipificação do serviço, né? Da assistência. E esse mês a gente está trabalhando, que ainda falta um pouquinho para terminar, o meio ambiente. Então, nós fizemos atividades na fundação, desde plantar sementinha e tudo mais, porque isso parece que se perdeu um pouco, né? Tipo, de ver o feijãozinho abrir, né? Enfim, e fazer uma referência com eles, o quanto é importante cuidar, né? Se cuidar, se regar, né? Olhar para si. Então, assim, todos os grupos que acontecem com as crianças e adolescentes têm um fundamento. O tema, na verdade, é só desculpa. O objetivo em si é realmente a troca, né? O olhar e a escuta sensível do profissional que está acompanhando, né? Dentro de um grupo de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente identifica muitas questões, às vezes muito sérias, né? Que algumas crianças passam dentro de casa. Quando eu falo sérias, são sérias mesmo. Então, o câncer, ele quase nem é conversado nesses grupos, né? São outras atividades, por isso que chama de convivência e fortalecimento de vínculos, para que essas crianças e adolescentes se sintam acolhidos o suficiente para que eles consigam falar, que eles tenham um momento de fala, de escuta, né? E então é sobre isso, são temas propostos, e aí em cima desses temas a gente faz as atividades práticas, lúdicas, para que não fique chato, né, gente? Porque aí também esse mês eles tiveram uma atividade externa, então em vez de ir para a fundação, eles foram conhecer um lugar que trabalha com essa parte de meio ambiente, para entender a dinâmica disso. Então, é dessa forma. Então, cada mês a gente tem um tema proposto para desenvolver as atividades. Entendi. E dentro desse mês, tem um cronograma, tipo assim, são 2 atividades por semana? Ou vai muito da necessidade do que vocês observam? São grupos fixos, tá?
Todos os dias, exceto de sexta, não, de sexta ainda tem, exceto de quinta-feira, todos os dias tem grupo. Tá? Só que são grupos que acontecem uma vez por semana para cada criança e adolescente. Então, segunda-feira tem grupo de manhã e grupo à tarde. Terça, grupo de manhã e grupo à tarde. Mas o André, que foi na segunda, ele vai só na outra segunda. Então, é uma vez por semana que acontece para cada criança. Só uma dúvida. Dentro desses grupos, eles englobam os 2 projetos ou é separado? O projeto Em Seu Lar, ele é mais para aquelas pessoas que realmente não conseguem ainda estar indo até a fundação. Mas acontece, sim, da gente convidar algumas pessoas, crianças e adolescentes, para fazerem parte do grupo dentro da fundação. Então, pode ser composto pelos 2 projetos. Entendi. Que acaba abrangendo a família. Eu fiquei pensando nessa questão do tipo assim, realmente, às vezes a família não consegue, mas a criança daquela família precisa ir, né? Sabe? Não é que nem consegue, precisa. Sim. Hoje a gente também tem a questão das escolas em período integral, até às 16 horas, né? Então, por conta disso, hoje a gente já tem grupos que acontecem após as 17 horas lá na fundação. Então, tem alguns dias que algumas técnicas ficam até às 20 horas para essa demanda aí dessa galerinha que estuda até as 4 da noite. Até as 4 da tarde. Muito legal. Eu acho muito interessante, tanto, tipo assim, ver o esforço e toda a estrutura que é montada para atender realmente, assim, tipo, é um trabalho admirável. Eu tô achando incrível. Muito obrigada. De verdade, eu tô assim, tipo, nossa, que maravilhoso. As pessoas não imaginam, né, que tem profissionais mesmo por trás de tudo isso e pessoas sérias, comprometidas, que dedicam, né, suas horas e seu trabalho mesmo em prol de uma causa, né? Porque não é simplesmente a pessoa que, sei lá, só quer crescer na profissão por dinheiro e tal, ela não vai se dedicar a uma causa como essa, né? Não vai ter essa sensibilidade que vocês têm, porque vai além da profissão, né? Sim. A gente realmente acredita, né? Nós todas ali, acho que todas as meninas da equipe, sem mais nem menos, a partir do momento que conhecem a causa e começam, é muito difícil de você sair de vez. Assim, a gente tem, inclusive, um grupo que chama Funjap Forever, que são profissionais que tiveram outro destino, tipo, eu vou fazer doutorado, eu vou não sei o quê, mas que estão nesse grupo, porque ali a gente alimenta ainda, elas conseguem ficar perto de algumas coisas que estão acontecendo, sabe? Então, é sobre isso mesmo, é sobre acreditar na causa e chorar dentro do banheiro, né? Porque isso acontece também, não é fácil. Né, lidar com a dor do outro e se colocar no lugar do outro, né, empatia, né, são histórias muito tristes, né, e complicadas. Nós temos uma vivência aí que abalou muito a equipe, e que é uma das idas nossas para o Parque da Mônica. Nós conseguimos o ônibus, conseguimos padrinhos para comprar lanche do Mac para eles lá dentro do parque. Estava correndo tudo bem, perfeito, maravilhoso. Até que uma criança de 6 aninhos bateu em mim assim e falou: tia, eu falei, oi. Tava ele e o irmão. Você pode guardar o meu lanche aí na sua bolsa? Eu falei, posso guardar, mas por quê? Se você for comer no lanche, no ônibus, você vai ter que dividir com todo mundo. Não é melhor você comer agora? Não vou comer no ônibus. Eu vou guardar. Eu falei, tá bom, mas por que você vai guardar? Você não gostou? Não, eu gostei, eu amei, eu já dei uma mordida. Mas eu vou levar para casa porque a minha mãe, o médico falou que não vai durar. Que ela tem um negócio chamado metástase. E ela nunca tinha comido um McDonald's. Você acredita que ela não comeu um McDonald's? Ai, meu Deus. Então, é sobre isso, sabe? É lidar com isso. Imagina na hora, quase que aquilo que a gente colocou pra dentro sai, né? Porque você tem que ter um controle muito grande, porque numa hora dessa dá vontade de sumir. Falar, meu Deus, eu reclamei do quê mesmo hoje cedo? Sabe? Da manteiga que não é manteiga, é margarina, mas eu queria manteiga, entendeu? É sobre isso, uma criança de 6 anos ter esse nível de consciência de que a mãe dele vai partir logo e que ela nunca comeu um McDonald's e que ela tem direito de comer um McDonald's. Então, são essas famílias que a gente atende, é sobre isso, né? É sobre um paizinho
se é que pode se chamar de pai, ficar com os filhos enquanto a mãe cuida da criança que está com câncer no hospital lá em Campinas, e esse pai se aproveitar das crianças que estão aqui com ele. E aí a gente conseguir identificar isso durante um grupo. E uma criança está passando por situações abusivas, entende? Então é sobre isso, gente, porque a falta de estrutura, ela traz, às vezes, descontrole emocional, ela traz alcoolismo, ela traz drogas. Então, assim, é isso que a gente diz que permeia, né? Quando a gente fala sobre uma família em situação de vulnerabilidade, a gente fala que o câncer é só a pontinha do iceberg. Quando você conhece esse núcleo familiar, você lidar com várias outras demandas, né? Não é só o câncer. É muito mais, muito E mais essa história desse menino aí é muito recente, entendeu? É muito dolorida pra gente, né? Lidar com isso. Às vezes a gente tá ali, já aconteceu, por exemplo, a gente servir os lanchinhos, gente, não são refeições, são lanchinhos porque é meio da manhã, é coisa muito simples. Pra nós é simples. Já aconteceu de crianças colocar rosquinha Marilã no bolso, porque lembrou do irmãozinho que tá em casa. Né? E é sobre isso. A gente vê que a gente reclama muito da vida, né? Nossa, eu nem sei o que eu falo. Não fale. Eu juro assim, tá entalado aqui, não dá pra falar agora. Sabe? Desculpa, mas um trauma bloqueado. Cada vez que for no MEC, você vai lembrar do menininho de 6 anos falando da mãe dele. Mas é a realidade, né? É muito triste. É triste. Vamos prosseguir, Prosseguimos, gente. Não dá. Não dá. Dá um aperto no coração só de pensar. Né? Uma situação dessa, uma criança passando por isso, né, gente? E assim, pensando, Thaís, como você foi assim parar na Funjap? Você tem alguma inspiração, alguma coisa? O que deu na cabeça? Como foi parar lá? Gente, olha, eu acho que nada é por acaso na vida da gente. Absolutamente nada. Eu acho que tudo vem da gente ter um pouco de sensibilidade e entender os propósitos das coisas, né? Tudo é reflexo de alguma coisa ou tudo está vindo por conta de alguma coisa. Eu cheguei na fundação por um convite de uma amiga, já conhecia o trabalho, mas era um trabalho um pouquinho diferente, como eu disse para vocês, com outro caráter, né? E a gente vai se apaixonando, né? Eu me apaixono pela história do outro, né? Eu gosto de ouvir a história do outro e poder ajudar o outro é algo assim. É lógico, tem dia que a gente deita na cama e fala: meu Deus, será que eu fiz o suficiente por aquela pessoa? Estar na fundação é fazer o hoje, porque amanhã você não sabe se vai poder fazer, né? Então, assim, hoje a gente recebeu de hortifruti isso. Para quem a gente vai entregar, né? Às vezes é a última vez que a gente está entregando aquele hortifruti, às vezes é o último abraço que a gente está dando naquela pessoa, seja uma criança, um adolescente ou um adulto. Então, quando você se pega lidando com a incerteza do amanhã e tentando fazer o seu melhor hoje, é grandioso demais, é rico demais, sabe? E nós somos seres humanos, como eu disse para vocês, por mais que nós sejamos formados nisso e a gente está sempre fazendo curso, sempre se atualizando, a gente chora no banheiro sim. E eu acho que quando alguém da equipe perder essa sensibilidade de sofrer com a dor do outro, é hora dela procurar outra coisa, sabe? Nós somos seres humanos. Mas você não é assistente social? Você não está acostumado a lidar com a desgraça dos outros? Não, eu não estou. Entendeu? Eu tô aqui para fortalecer o outro e não para acostumar. Eu choro sim, todas as meninas da fundação, como eu disse, a gente senta no banheiro, chora, discute casa e chora e tá tudo certo. É sobre isso, é essa sensibilidade. Tem a parte técnica, profissional, ninguém se desaba na frente do atendido, né? Isso não acontece, mas chega uma hora que a gente se resguarda e vai colocar
um ar para dentro, porque é puxado, né? O câncer, ele é puxado e a família que está em situação de vulnerabilidade é puxado, né? Você vê que enquanto uns têm tanto e ainda assim reclamam e outros não têm nada. É de uma pessoa olhar para você e falar assim, dona, o hospital falou que se eu não tomar esse suplemento, eu vou morrer. Mas a senhora sabia que ele custa o mesmo preço da cesta básica que eu compro pro mês inteiro da minha família? Então, assim, a pessoa se pegar nisso, entendeu? Ou eu gasto R$200 numa lata de suplemento pra mim, ou eu alimento minha família. Sabe? É muito triste, gente. É muito triste. É degradante. Né? Então, assim, saber que a gente pode contribuir de forma profissional e de forma enquanto ser humano mesmo, sabe? Porque a gente vai muito além do profissional. A gente vai mesmo, a gente se envolve, traz família, traz parente, né? Ai, tá precisando apadrinhar crianças para ir no Parque da Mônica, viu? Manda um WhatsApp pro irmão, manda pra mãe, entendeu? É sobre isso, é envolver as pessoas naquilo que a gente acredita. Meu coração tá doendo. Tipo, eu não consigo mais. Mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Vocês estão fazendo o melhor que vocês podem dentro do possível. Acho que é sempre a ideia maior, assim, sabe? Deve fazer o melhor que pode. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo. Amém. Certeza. É o que nos conforta. Existem todas as limitações, claro, né? Mas dentro do possível, a gente tá tentando fazer o melhor. E é bonito de ver o carinho. No ano passado mesmo, o Marquesal que foi ajudar na festa de confraternização. E lá estavam as famílias, né? As crianças. E ver os rostinhos dele, né? E com toda essa história, e a gente poder estar junto ali, se materializa, né? Quem são essas pessoas. Sim. E é muito, muito especial ver, assim... a forma como eles são tratados ali como família mesmo, né? De igual para igual. Dentro da festinha a gente pôde ver como pessoas mesmo, né? Porque às vezes, muitas das vezes, quando uma pessoa tá com câncer ou tá numa situação de vulnerabilidade social, as outras pessoas não olham elas, né, como pessoas dignas, né? Sujeitos de direito. Todos nós somos sujeitos de direito. Né? A gente precisa entender que são direitos de acessar as coisas básicas, né? Quando a gente fala coisas básicas, eu acho que esse é um diferencial que tem na fundação. Aquilo que está ali dentro do que é direito da pessoa, na fundação, eu acho que transcende, vai além disso. A gente acredita que a pessoa tem direito a um olhar diferenciado, a um carinho, a um sorriso, né? A um acolhimento. Então, assim, é feito com profissionalismo e com amor. E eu acho que vocês fizeram parte disso, né, no final do ano, né? É sobre... E aí vieram com até outras ideias, né? Vamos fazer atividade com os adultos também e tal. É sobre isso, né? É olhar o outro, lógico, de forma técnica, mas com amor e carinho e acreditando naquilo que a gente faz. E aí vocês sentiram isso na pele, com né? Com certeza. Recomendo, assim, quem tá escutando e puder ir lá... Participar de alguma atividade é realmente muito especial, muito especial. E ter esse contato mesmo, né? Ver que a vida é muito mais, né? Que às vezes a gente vive no automático mesmo, né? Trabalho, faculdade. Verdade. E olha só pro nosso umbigo mesmo, né? De querer acumular dinheiro e tal, nossa família. Mas o mundo é muito mais do que isso, né? E a gente ter esse contato, sensibilizar dessa forma, eu acho muito importante pro nosso crescimento como seres humanos mesmo, de evolução. Com certeza. E às vezes, pegando um pouco do gancho, às vezes a gente precisa muito desse choque de realidade, acorda, é muito mais do que só você olhar pra você mesmo, realmente. Eu só quero deixar claro, Cissa e Sá, que assim, eu não minimizo o sofrimento de ninguém, tá? Então, assim, para aquela pessoa que quebrou a unha dela e tá triste, tá sofrendo porque quebrou a unha, ela é legítimo, né? Ela tem todo o direito de manifestar o seu sofrimento, a sua decepção, a sua raiva, né? Tem gente que até intima Deus, né? Mas por que Deus quebrou minha unha? Eu tenho reunião hoje à noite, né? Mas é o sofrimento dela. Então, assim, não é diminuir o sofrimento da outra, mas a partir do momento que você sai dessa bolha e consegue chegar um pouquinho perto do que é a vida do outro, né? Que é acordar e não ter o brioche, mas ter lá um pãozinho de ontem,
né? E que bom que eu tenho, sabe? É sobre isso. Então, não é diminuir o sofrimento do outro, da situação do outro, né? Mas é conseguir olhar um pouquinho fora do seu mundo, assim. É um exercício mesmo, né? Como você falou. É sempre ser grato pelo que tem e olhar pro lado para ver que o amiguinho também tá precisando de uma ajudinha ali. É, sobre isso. Cício, você tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Dúvidas, sugestões? Quase chorei 2 vezes aqui. Eu tô assim, não chora, Cício, não chora, Cício. Tô me segurando. Mas eu queria tipo assim, mais uma... Assim, você falou com muito carinho, tanto das famílias quanto da própria OSC e tal, tudo. Eu queria saber, tipo assim, algum momento que pra você foi muito marcante, sabe? Que você falou assim, esse momento aqui ficou marcado na minha memória. Isso, eu acho que se eu falar de um momento, eu vou ser muito injusta. Eu trago aqui momentos, assim, aqui, né? Que eu acho que é muito mais do que aqui é aqui. Momentos bons, só momentos bons. A partida do outro é difícil, mas poder ter feito parte daquela família, estar com eles no processo, né, de partida, ou no processo de cura. Então, eu guardo no coração muitas histórias, né, de processos. E o final desse processo não cabe a nós. O que cabe a nós é tentar fazer com que isso aconteça de forma mais confortável possível, digna possível, justa possível. Então, assim, se eu contar algo que tenha me marcado, eu vou estar sendo muito injusta, porque a gente traz experiências de histórias de vidas, de seres humanos, de minutos, de momentos, de dias que não voltam nunca mais, né? Essas horinhas que a gente está passando juntas aqui não voltam nunca mais. Vocês têm noção do que é isso? Isso é muito louco, entendeu? Então, assim, o que você plantou no coração daquela pessoa, né? Então, assim, o luto ou não luto, como foi o final, não cabe a nós. Cabe a nós vivenciar aquele processo, seja um processo de cura ou seja um processo de partida, né? Então, é sobre isso. Cada história é única, não dá para eu falar a história do fulano, assim, Espero que vocês me desculpem. Não precisa pedir desculpa de nada. A gente entende completamente. Deve ser, assim, só de ouvir você falar, eu já tô pensando 1 milhão de coisas. Imagina vivenciar tudo isso. Realmente. E você, Sassá, quer fazer mais alguma pergunta? Não, acho que a gente pode caminhar pro fim, né? Isso. Eu vou sair daqui pra chorar. Aquele negócio, vou lá no banheiro chorar. Gente, não chorem. Revertam toda essa sensibilidade de vocês em força. Nós precisamos muito da ajuda de vocês, muito. Seja do jeito que eu falei. Eu conheço uma padaria que vai dar um bolo por semana. Eu conheço um prédio que deixou eu colocar a caixa para receber mantimentos. Minha mãe tem um grupo de amigas da igreja que vai fazer um bingo. É sobre isso. Então, canalizem tudo isso que vocês sentiram, né? Elaborem esse luto aí da sensibilidade e transportem tudo isso para potencial para vocês nos ajudarem, né? Assim, o objetivo é tocar as pessoas, lógico, mas não sofram, nos ajudem a participar dessas histórias de vida, seja qual for o final. Sabe? Mas somem, nos ajudem a somar energias, ideias. Eu não posso ir lá uma vez por mês. Tá tudo certo, não vá. Mas viu um post da Funjap? Curte, compartilha. Entra no Instagram, entra no Face, curte, acompanha, comenta, dá engajamento. Tá ótimo, sabe? Ninguém tá passando o chapéu só de dinheiro, entendeu? Mas é sobre isso. É sobre ver de que forma eu posso ajudar. Sim, só para reforçar, então. Não chorem. Só para reforçar, então, tem várias maneiras de doar. Pode ser no imposto de renda, no qual já é destinado uma parte. Você não precisa doar a mais, digamos assim, mas se você tiver vontade, fica a seu critério. Você também pode doar por dinheiro, tempo, engajamento nas redes sociais, roupas, alimentos. Então, assim, tem ideias, o bolo que a vizinha faz. Eu bato
no bolo, sabe por quê, gente? É verdade. Nós temos um vizinho lá nosso, que tem uma empresa, uma oficina do lado, e todo mês ele coloca um dinheirinho, a gente compra em bolacha para oferecer no lanche e manda foto da nota para ele. Nossa, ele pula de alegria de participar disso, né? Então é sobre isso. Então é sobre o bolo, é sobre algo que tenha mais na minha casa, sabe? É disso, é dessa corrente. E Pix, sim, é muito bem-vindo. Nós temos contas para pagar, não vou ser hipócrita e falar que não. Pix, Thaís? É o mesmo do WhatsApp, gente. 19997374201. Isso aí. Aí a gente coloca pra vocês aqui. Por favor, não vai sair da tela. Não vai sair, vai ficar o tempo A inteiro. gente vai deixar aí pra todo mundo. Para que as famílias tenham seus direitos garantidos, né? E quem for aluno da Exalc também, quiser, né, colar com a gente com marca Exalc e participar das atividades da Funjap, são muito bem-vindos, né? Independente se for do Marca Exalc ou não. Sim, a gente vai estar aí junto com eles. E vocês também serão muito bem-vindos nas atividades junto com a Funjap. Isso. Além das atividades que vocês podem participar, também tem os eventos do MARC. Sempre a gente arrecada, sempre a gente faz essa destinação para a Funjap. Então, se você participar dos eventos, você também vai estar ajudando. Nessa. Isso mesmo, Cissa. Muito obrigada, Sá, pela sua presença obrigada aqui. Você, muito obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês, meninas. As meninas duas que estão aqui e os demais membros do Marca Exalc, de todo mundo que ajuda, assiste, curte, compartilha sobre isso. Gente, muito obrigada por nos ouvir. Desculpem alguma questão que tenha pegado mais forte aí em vocês, mas terapia é bom. Deixa a gente alinhado. A yoga também é bom, alinha os chakras. E é sobre isso, gente. Nós temos que estar bem para conseguir ajudar o outro, tá? Então, vocês estão todos convidados a conhecer de mais de perto o trabalho da Fundação. E é isso. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Thaís. Viu? Foi um prazer conhecer vocês. Foi um prazer meu. conhecer um pouquinho mais sobre a Funjap. Nessa. É isso mesmo, Cissa. E agora a gente encerra, né, mais um episódio aqui do Marque Papo. Eu acho que foi o mais emocionante, né, Cissa? Ai, foi. Eu falo, gente, meu coração não aguenta essas coisas, não. Não aguento. Mas enfim, pessoal, até a próxima. Obrigada a vocês, a Cissa, a Thaís e também ao nosso produtor, o Hidalgo, que tá ali. Obrigada, Hidalgo. A Marcele também. Obrigada, ela veio acompanhando a gente. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu só tô representando aqui, hein? Por favor. Por trás de mim existem muitas pessoas envolvidas. Equipe técnica, diretoria, colaboradores, para que a causa da Fundação seja levada adiante. Então, muito obrigada a todo mundo que trabalha com a gente, que acredita no nosso trabalho. É isso. Não posso ser injusta. Claro. Obrigada. A Marcele também tá aqui. Obrigada. Ela veio acompanhando. Ela é educadora social, né, da instituição. Obrigada, Marcele. E obrigada a vocês. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.